vamos falar de duas formas distintas de magnetismo da matéria. O paramagnetismo e o diamagnetismo. Eu gostaria de fazer apenas uma observação, né, à guisa, na verdade, de completeza, né, porque a gente precisa dizer de antemão que todas as formas de magnetismo só são bem explicadas pela teoria quântica. O que a gente vai fazer aqui é um esforço para usar modelos clássicos para explicar, né, pelo menos essas duas formas de magnetismo, né. Agora, esses modelos clássicos funcionam muito bem, então estamos muito satisfeitos com essa descrição desses dois fenômenos, né. Ora, o magnetismo se refere a uma propriedade, né, que chamamos de se magnetizar, né, é essa a propriedade, né. E existem três formas da matéria se magnetizar, né. A primeira delas é mediante a orientação de dipolos magnéticos, quando eu aplico ao material um campo magnético externo, que vamos chamar de H de agora em diante, né? A segunda diz respeito a uma coisa muito curiosa. É quando eu aplico um campo magnético, eu posso, em geral, eu faço isso, né? Eu mudo o momento de dipolo magnético ao introduzir um campo magnético externo. Isso vai nos levar à descrição do diamagnetismo. E, finalmente, na próxima aula, nós vamos falar do acoplamento de spins. E isso aqui agora é tema difícil, né? Porque estamos falando do ferromagnetismo. Como é que a gente distingue substâncias paramagnéticas, ferromagnéticas, diamagnéticas? É simples. Eu pego um imãzinho. E você pode fazer essa experiência até mesmo com água, porque a água é uma substância diamagnética, não é? Você pega um ímã e aproxima do material. Se ele for atraído pelo ímã, e o ímã o atrair, claro, é a mesma coisa, né? Com uma força bem pequena, esse material é um material paramagnético. Se ele repelir o ímã, como temos aqui nessa figura, se ele repelir, como é o caso da água, esse material é um material diamagnético. Essas forças não são muito grandes. Agora, se ele atrair um outro ímã, né, ou o material estiver diante de um ímã, e ele for atraído de uma maneira bem forte, mas muito forte, a força é muito forte, nós dizemos que estamos de um material ferromagnético. Essa é uma maneira relativamente simples de distingui-los, mas a coisa é muito mais complicada do que essa, né? Muito bem, então o diamagnetismo ele é exibido por materiais compostos por átomos, né? E se a gente olhar para a camada de valência e descobrirmos que os átomos têm alguns elétrons que estão emparelhados, todos eles, aquela substância tende a ser uma substância diamagnética. Caso contrário, não tendo na camada de valência elétrons emparelhados, ele vai tender a ser ou exibir o paramagnetismo. Temos aqui um pequeno vídeo que gostaríamos que assistissem. Aliás, dois vídeos, porque um relativo a uma substância paramagnética e o outro relativo à substância diamagnética. E esse efeito do diamagnetismo é realmente digno de nota, é surpreendente muitas vezes. Neste vídeo utilizaremos um ímã de neodímio, um canudinho plástico, um prato contendo água e detergente, um pouco de estopa, um bico de maçarico ligado a um cilindro de oxigênio e um isqueiro. Iniciaremos a demonstração produzindo um pouco de brasa num chumaço de estopa.
Abrindo o registro do maçarico ligado apenas a um cilindro de oxigênio, pode-se observar a rápida combustão da estopa. O oxigênio contido na atmosfera é suficiente para acender o fogo. Agora, podemos observar que se soprarmos oxigênio puro sobre a brasa, o processo de combustão será muito mais intenso. Vamos fazer uma outra demonstração soprando um canudo plástico dentro da água com detergente contida num prato e produzindo uma bolha em forma de meia esfera. O ar contido no sopro contém gás carbônico, vapor de água, gás nitrogênio e um pouco de gás oxigênio. Esta mistura de gases quase não interage com a presença de um campo magnético forte de um ímã de neodímio, e a bolha sofre pouca influência. Agora, se com o bico de maçarico, capaz de emitir oxigênio puro, fizermos uma bolha, ao aproximarmos o ímã, observamos que há uma atração entre eles, ou seja, o campo magnético do ímã atrai o oxigênio. Mesmo de forma fraca, podemos observar o efeito de atração, pois quase não há força de atrito entre a bolha e a superfície da mistura no prato. Por ser uma substância paramagnética, o oxigênio é fracamente atraído pelo ímã, não importando a polaridade, como podemos comprovar aqui. Neste vídeo, ilustraremos o efeito de um campo magnético variável sobre tubos e anel de alumínio. Para isso, utilizaremos uma bobina com 300 espiras, um núcleo de ferro laminado em forma da letra U, um núcleo de ferro laminado na forma da letra I, anel e tubos de alumínio, suporte de madeira com fios de ligação e um interruptor. Iniciaremos montando um núcleo de ferro sobre o suporte de madeira e colocando uma bobina num dos lados do ferro. Um núcleo de ferro em forma de I será usado para fechar o circuito e concentrar o campo magnético. Ao ligarmos o interruptor, podemos observar que a corrente elétrica que passa através da bobina cria um campo magnético. O campo magnético criado transforma o conjunto em um eletroímã, que atrai fortemente o outro núcleo. Ao colocarmos um anel de alumínio no núcleo de ferro e ligarmos o interruptor, uma corrente elétrica alternada percorrerá a bobina. Esta corrente elétrica variável produzirá, por sua vez, um campo magnético variável. O mesmo efeito poderá ser observado num pedaço de tubo quadrado de alumínio, que também saltará. Porém, se usarmos um tubo recortado, ele não saltará, mesmo se ligarmos o interruptor. Neste caso, apesar de haver campo elétrico induzido no alumínio, não haverá passagem de corrente elétrica, por causa da fenda que interrompe o circuito. Agora, se forçarmos o tubo e encostarmos suas extremidades, poderemos ver faíscas, que indicam a passagem de uma corrente elétrica. Ora, vamos então começar com os materiais paramagnéticos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, que é o efeito da temperatura. Se eu tiver uma temperatura muito alta, né, o material estiver a uma temperatura muito alta, o efeito da temperatura é de desorganizar os momentos de dipolo magnético, ou seja, cada um apontando numa direção. E o que a gente iria observar é isso. A magnetização total é nula, porque temos momentos de dipolo magnético apontando nas várias direções. Como resultado, dizemos que a magnetização é nula. Agora, vamos
aplicar ao material um campo magnético externo. Aqui tem o material e agora ele fica sujeito a um campo magnético. Qual é a tendência de cada momento de dipolo magnético? É de se alinhar com o campo externo. Então, veja essa figura. Muitos aqui estão orientados na direção do campo magnético. Numa situação sem o campo magnético, teríamos esta ilustração e com o campo magnético temos esta. Por que isso? É porque é uma questão de energia. Né? A tendência é sempre minimizar a energia e a energia se torna menor quando o campo magnético é paralelo ao momento de dipolo magnético. Né? Ora, se é assim, surge uma magnetização quando nós temos um campo magnético aplicado ao material. Ele se magnetiza, porque ele vai exibir, como já apontamos antes, uma magnetização. Temos um certo momento de dipolo num determinado elemento de volume, e esse momento de dipolo no elemento de volume é basicamente a magnetização vezes o volume. Ora, a tendência, portanto, diante de um campo magnético externo, é de alinhar. Estou falando aqui dos materiais paramagnéticos, nos quais nós temos um átomo, por exemplo, com um momento de dipolo magnético. Orientamos, então, esse momento de dipolo magnético. No entanto, como apontei antes, a coisa é muito complicada por conta do efeito da temperatura. A temperatura tende a desorganizar. Então, você tem aqui uma espécie de competição, né, entre o campo magnético externo, né, e a temperatura tentando reduzir a magnetização. No fundo, é esse o efeito. À medida que a temperatura aumenta, a magnetização vai se reduzir consideravelmente. Né? Então, na ausência do campo magnético, temos essa situação. Né? Na presença de um campo magnético, temos uma outra situação. No entanto, temos que levar em conta a temperatura, porque o grau de magnetização, quanto o material vai se magnetizar, depende da temperatura. Quando a temperatura tende a infinito, temperatura muito alta, a magnetização tende a zero. E quando a temperatura tende a zero, a tendência é adquirir uma magnetização que é constante. E vamos depois escrever essa magnetização em termos do momento de dipolo magnético, por exemplo, de cada átomo. Muito bem. Agora, como é que a gente faz? Eu não vou realmente ter condições de entrar aqui em detalhes, né, para descrever isto. Né? Como é que a gente determina o comportamento da magnetização com a temperatura? Por exemplo, a gente sabe que a altas temperaturas, o material paramagnético ele tem um comportamento com 1 sobre T, que é basicamente linear. Né? Muito bem. Para a gente determinar a magnetização como função da temperatura, a gente faz uso de argumentos da mecânica estatística. Ora, se o material está sujeito a uma temperatura, ou está a uma temperatura T, está num banho térmico a temperatura T, de acordo com os princípios da mecânica estatística, a probabilidade de você encontrar um sistema a uma energia E é dado por E elevado a menos E energia, dividido por kT, dividido por uma função conhecida como função de partição. A função de partição ela é tal que a soma sobre todas as energias é igual a 1. Essa é a forma que a gente tem para determinar a função de partição. Eu calculo valores médios, na realidade. A gente diz calcular médias no ensemble, né? Mas é uma palavra muito sofisticada. De qualquer maneira, a ideia é calcular valores médios de grandezas, como energia. Então, o valor médio da energia é igual a energia vezes a probabilidade de encontrar aquele valor da energia, somando sobre todas as energias. Ora, nós vamos fazer uma coisa parecida, né, com a magnetização. A gente vai calcular, em primeiro lugar, o valor médio do momento
de dipolo magnético. Na verdade, é componente Z do momento de dipolo magnético. Né? Como é que a gente faz? Eu considero os vários valores do momento de dipolo magnético, vezes a probabilidade de encontrar a energia associada a esse valor do momento de dipolo magnético. Faço essa soma e defino a magnetização como sendo igual à densidade, ou seja, o número de átomos ou moléculas que tem um certo valor do momento de dipolo dividido pelo volume da densidade, portanto, vezes o valor médio. E a gente define a magnetização de saturação como sendo igual a N dividido por V vezes o valor do momento de dipolo magnético máximo, né? μ0. Então, isso define a magnetização de saturação. E agora tem aqui uma conta. Essa é a base da teoria de Langevin, né? Ou seja, o μz tem uma componente z, quando eu falei o valor máximo era μ0 aqui, né? Então, μz é igual a μ0 vezes cosseno θ, a energia depende do cosseno θ, e agora a gente tem que fazer integrais sobre seno e cosseno, na verdade sobre elementos infinitesimais do ângulo sólido, que depende de seno θ, dθ, dφ, integra sobre dφ e dθ, lembrando que a integral de dômega sobre todo o espaço é igual a 4π, tem uma série de continhas aqui, determino a função de partição, e o resultado final é o seguinte: o valor médio do momento de dipolo magnético, ele é igual a μ0 vezes uma função, conhecida como função de Langevin. E aqui eu tenho um gráfico da função de Langevin, né? Ou seja, a magnetização, ela depende de N sobre V, vezes μ0, vezes essa função, a função de Langevin, cotangente de μ0b sobre kT, menos kT sobre μ0b. Veja que para altas temperaturas, temos aqui o que é conhecido como lei de Curie. O comportamento para temperaturas grandes, que corresponde a esta parte do gráfico, é praticamente linear. Depois, claro, que vai haver um pequeno desvio. Mas o fato é que existe uma característica importante, que é a dependência, nesse caso do paramagnetismo, da magnetização com a temperatura, e a gente consegue um modelo bastante simples para descrever o comportamento da magnetização em função da temperatura, né? Muito bem, agora vamos aos materiais diamagnéticos. A coisa é bem diferente, Não é o alinhamento tem a ver com paramagnetismo, né? E como cada um se alinha em função do ângulo θ, né? De uma forma diferente, a gente tem que fazer a média, né? Muito bem, então a gente usa argumentos de mecânica estatística. Consequentemente, a magnetização depende fortemente tanto do campo externo quanto da temperatura. Agora vamos aos materiais ditos diamagnéticos. Eles são úteis. Esse fenômeno da levitação, como vimos, né, tem a ver com isso, né? O que é surpreendente sobre os materiais diamagnéticos é o seguinte: você aplica um campo externo e a magnetização, o vetor de magnetização, tem o sentido oposto ao do campo externo. É isso que faz com que os materiais diamagnéticos venham a repelir os ímãs, né? Então, essa é a principal característica. Como é a teoria? Bom, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para explicar a teoria, mas o que a gente sabe é o seguinte: quando eu aplico um campo magnético externo, ou seja, eu começo de um valor zero do campo magnético até um valor final do campo magnético, durante esse intervalo de tempo, o que vai acontecer é que o momento angular de um elétron, é claro que se eu tenho vários elétrons, eu considero os efeitos de cada um deles. Estou pensando primeiramente num elétron só.
É o mais fácil de ser feito, né? Então, de acordo com essa figura aqui, o que acontece é que quando eu aplico um campo magnético externo, haverá um campo elétrico induzido e o resultado disso é gerar um torque, e esse torque vai produzir uma variação do momento angular, e o resultado final é o seguinte, é que quando a gente aplica, desde o instante de tempo t igual a zero, onde eu tenho um campo magnético igual a zero, até um instante final, eu vou mudar o momento angular do elétron. E, consequentemente, vou mudar o momento de dipolo magnético. Ou seja, o efeito do campo externo agora é de alterar o momento de dipolo magnético de cada elétron. É diferente, completamente diferente, né? Então tem aqui essa figura, quer dizer, se eu tenho um momento de dipolo magnético antes, depois eu tenho um momento de dipolo magnético depois. Como eu disse antes, ele é oposto ao campo externo. E agora eu vou apresentar a teoria de Weber, mas bem rapidamente. Ela é baseada no fenômeno da indução. Isso! Se eu tenho aqui um elétron a uma distância r, né, e aqui tenho agora o momento de dipolo do elétron, né, que a gente sabe que é igual a m, né, vezes v vezes r dividido por 2, mas ou I vezes A, não importa. O fato é o seguinte, quando o campo magnético é introduzido, ele vai levar, né, a um campo elétrico agindo sobre o elétron. Aqui está uma aplicação do fenômeno da indução. Existe, o elétron vai experimentar um campo elétrico que depende da taxa de variação instantânea do campo B. É isto. Isso é muito curioso, né? Porque o elétron agora, por exemplo, se ele está se movimentando para cá, ele vai experimentar a ação de uma força que é para lá, porque o elétron tem uma carga elétrica que é negativa, né? E a força é igual a Q vezes Z. Então, veja, esse campo, nesse caso, ele, de certa maneira, ele reduz a velocidade. Por isso que ele altera o momento angular, né? E se for para cá, ele aumenta a velocidade. Mas aqui o momento angular agora seria negativo e, consequentemente, um decréscimo é acrescentar alguma coisa. Muito bem. Então é isso. Agora eu calculo o torque produzido por essa força e esse torque ele é dado por essa expressão, é menos E, que é a carga do elétron, vezes R vezes E aí tem um versor K perpendicular a um plano, né? O fato é que agora eu vou utilizar essa expressão, dL dt é igual a tal. Ou seja, quem é tal é o torque, L é o momento angular. Então, se eu aplico um torque sobre o elétron, acontece dele mudar o momento angular. E a taxa de variação do momento angular é igual ao torque. Eu sou levado, então, a essa expressão aqui. E essa expressão é relativamente simples. dL dt, componente z do momento angular, é igual a E vezes R ao quadrado sobre 2 dp dt. Ora, de quanto muda o momento angular, né, quando eu vario o campo magnético de um valor inicial até um valor final B? Eu cancelo isto aqui e obtenho, então, uma expressão relativamente simples para a variação do momento angular. O momento angular varia de um valor que é E, a carga do elétron em módulo, vezes a distância R ao quadrado dividido por 2, vezes B, né? Então, tem uma expressão simples. Ora, a variação do momento de dipolo magnético do elétron é igual a Q sobre 2m vezes delta Lz. Mas Q menos Z. Ora, tenho aqui uma expressão simples, um modelo clássico, isso, para determinar a variação do momento de dipolo magnético quando eu insiro o campo magnético. Quando o campo magnético no interior do material passa de 0 até um valor final, que estou chamando aqui de B, né? Então,
esta é a expressão. E a magnetização, consequentemente, tem essa forma. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa fantástica. Porque, neste caso, a magnetização é proporcional a B. Mas veja, essa constante é negativa. Ou seja, a susceptibilidade magnética dos materiais dielétricos é negativa. É isso que dá a teoria. Mas o que é importante aqui é entender o fenômeno. A gente usou aqui a ideia da indução magnética para demonstrar que o momento angular do elétron muda quando o campo magnético, e, consequentemente, o momento de dipolo do elétron também muda. E muda de acordo com essa expressão. Se eu tenho Z elétrons, então eu somo o efeito de cada um deles. E tem aqui uma teoria clássica. Agora, veja bem, essa teoria clássica aqui, eu estou chamando a atenção para isso, é que na teoria clássica a gente, a rigor, não tem realmente como calcular essa distância R do elétron, né, numa órbita circular. Isso aqui é uma coisa que a gente obtém na teoria quântica só, né? Que a gente considera o valor médio, na verdade, da distância, porque na teoria quântica é tudo diferente. O elétron não está numa órbita circular, né? Ele está em certas regiões que são os orbitais. Então, esse R aqui na teoria quântica é, na verdade, o valor médio, digamos, dos valores de R possíveis, né? Mas esse aqui é um detalhe. Só a teoria quântica, na verdade, vai poder fornecer informações a respeito dessa grandeza. O fato é que a gente tem um modelo clássico relativamente simples, né, para a susceptibilidade magnética. E o resultado é que a susceptibilidade magnética é negativa no caso dos materiais diamagnéticos. E aqui eu tenho uma pequena tabela, né, para algumas substâncias, né, diamagnéticas, né, o diamante, o ouro, o chumbo, o cobre e assim por diante. O nitrogênio, agora nós estamos falando aqui de gases, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que a susceptibilidade magnética, no caso dos materiais dielétricos, é negativa. E mais ainda, na teoria quântica, o que importa não é essa distância numa órbita circular, né, até o centro da órbita circular. Lá era isto, R ao quadrado lá era isto. Na teoria quântica, o que importa, na verdade, é o valor médio de R. R é, digamos, a distância de um ponto qualquer dentro de uma orbital até a origem. E aqui nós estamos falando de valores médios. Consequentemente, em termos desses RI ao quadrado, eu preciso fazer uma pequena alteração e aqui, ao invés de 4m, nós colocamos 6m. Né? O fato é que um material diamagnético perfeito teria o valor Qi igual a -1. Né? E esse é o caso dos materiais supercondutores. E nós sabemos muito bem das grandes aplicações dos materiais diamagnéticos e, em particular, dos supercondutores.